Bom dia, graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seguiremos aqui com as exposições em Salmo e hoje nós nos encontramos no Salmo 23. Salmo 23. Se os irmãos já acharam o Salmo, vamos fazer uma oração antes da gente poder fazer a leitura. Senhor Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos pela obra de Jesus Cristo em nossas vidas, pelo perdão de nossos pecados, Senhor. Mas também te agradecemos porque o Senhor nos deu a nós, para que Ele também pudesse cuidar de nós enquanto estivermos aqui nessa terra. De ter o seu cuidado. Nós te agradecemos por isso, Pai, que possamos meditar no cuidado de Jesus Cristo nas suas ovelhas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título do sermão, ele é igual praticamente ao versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, vamos ler aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse salmo aqui é um salmo que bastante conhecido por todos. Acho que um dos salmos mais amados também por todos aqui nas Escrituras. É o salmo que geralmente quando a gente vai na casa de alguém está aberto ali a Bíblia, em algum cantinho. E esse salmo aqui, meus irmãos, ele expressa de uma forma bastante simples, mas profunda, essa confiança que o salmista ele se expressou pelo cuidado pessoal de Deus. Esse salmo aqui, que nem nós vimos aqui logo no começo, é um salmo de Davi, é atribuído a ele. E não é um acaso que ele está localizado onde ele está aqui nas Escrituras, né, vem vindo Salmo 22, 23 e 24. Então, aqui ele mostra, né, como um pastor de ovelhas, no caso aqui Davi, né, que depois se tornou o rei. E ele fala de alguém que conhecia tanto a fragilidade do rebanho, das ovelhas, quanto dos perigos do deserto, porque o cenário lá é a Palestina. Então, a linguagem aqui, meus irmãos, do Salmo, como os irmãos podem ter visto, é bastante pastoral. E apresenta o Senhor como esse pastor que conduz, que guia, que protege, e depois passa para esse anfitrião, que recebe, que acolhe em casa. Então, o cenário aqui, meus irmãos, inclui
que nem nós lemos, pastos verdejantes, águas tranquilas em outras traduções, vales sombrios, uma mesa preparada diante dos adversários. Então tudo isso está presente na vida do cristão. Vai falar de provisão, de direção, de restauração, de proteção, de livramento, de abundância, de uma esperança futura. Então, o Salmo 23, ele não nega a realidade do sofrimento, mas só que ele afirma a presença de Deus no meio dele. Ele não promete a ausência de vales, que nem a gente pode ler aqui. Mas ele promete uma companhia fiel do Senhor. Então a mensagem central aqui, meus irmãos, é a segurança do povo de Deus fundamentada na fidelidade de Deus. Porque ele faz isso por amor do seu nome. E ele ensina que a verdadeira paz, meus irmãos, não está nas circunstâncias, mas nesse relacionamento com Deus que guia a cada passo, que nos conduz, que conduz o seu povo até essa comunhão infindável com Ele. Que um dia nós estaremos com Ele. E aí o resumo aqui para as crianças é, aqui ó, o Noah. Ô Noah, tá dormindo. Aqui ó, o Oliver que tá aí ó. O Oliver, cadê a Catarina? O Ravi, ali o Jonatas, que está desenhando. As crianças, você mesmo que olhou, Jonatas. O Salmo 23. Aqui, crianças. É um cântico que diz que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele cuida das suas ovelhas. Então, ele vai usar a imagem de um pastor. O que é um pastor? É um homem, uma pessoa que cuida das ovelhinhas. Então, ele cuida de tudo para as ovelhas. Da mesma forma que ele guia, que ele protege, Deus é a mesma coisa para nós. Então, ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele nos ajuda quando nós estamos com medo, ele fica perto de nós em situações difíceis. Entendeu? Aí. Mesmo quando nós passamos por situações tristes, que a gente fica bem triste, sabe? Quando a Esther rouba seu brinquedo, você fica triste. Acontece isso? Todo dia, né? Raramente todo dia. Então, nós sabemos que, mesmo quando acontece isso, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Viu, Catarina? E aí, no final do Salmo, mostra que Deus, ele não só cuida da gente hoje, mas, Catarina, ele quer que Deus, ô Jonatas, Micael, Mark, todos vocês, todas as crianças, Deus quer que nós estejamos junto com Ele. Para sempre. Então esse salmo ele nos ensina vocês, crianças, que devemos confiar no Senhor em todos os momentos, em todas as situações. E o que eu quero trazer para vocês aqui, crianças, a palavra-chave aqui que depois vocês vão falar com seus pais é cuidado. A palavra cuidado, o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus Cristo as nossas vidas. Então, meus irmãos, o Salmo 23, ele nos ensina que confiar em Deus nos ajuda a seguir em frente. A seguir em frente sem medo, porque Ele cuida de nós. Isso aqui está muito claro. E aí nós vamos ver isso na divisão natural do texto, em 2 pontos. Onde o primeiro ponto é o cuidado pastoral que sustenta, aos versículos 1 a 4.
e o cuidado pastoral que honra os versículos 5 a 6. Os irmãos vão notar que essa divisão não existe uma quebra na unidade. Praticamente são dois cenários que falam a mesma coisa. Um está falando do campo, o outro está falando ali de um anfitrião que recebe a pessoa. Então vamos tratar aqui do primeiro ponto. O cuidado pastoral que sustenta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Então, notem que ele usa aqui Senhor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nome que ele usa aqui, essa declaração, é um nome pactual de Deus, o Senhor. Então não é uma referência genérica a Deus, a uma divindade. É ao Deus da aliança, ao Deus que se revelou, ao Deus que prometeu, ao Deus que se comprometeu com o seu povo em aliança. Então a metáfora aqui, meus irmãos, do pastor, ela não surge do nada. Porque lá naquele contexto, no Antigo Oriente, os reis, eles eram chamados de pastores, eram considerados pastores do seu povo. Então, aqui, meus irmãos, porém, Davi, ele afirma que um verdadeiro rei é quem apacenta ele. Então a expressão aqui, meu pastor, não só essa, mas como outras que os irmãos podem notar aqui, meu pastor, leva-me, guia-me, entre outras, mostra que é um profundo relacionamento, é algo relacional que ele tinha. A imagem do pastor aqui, meus irmãos, no mundo antigo ali, envolvia uma responsabilidade total. Bem como sabemos, a ovelha ela é totalmente dependente do pastor, diferente das cabras, que são um pouco mais independentes. Então o pastor tinha que conduzir para pastos verdejantes, tinha que proteger, tinha que tratar de feridas, tinha que buscar aquela ovelha que estava desgarrada, que estava se desviando. Então, o pastor, literalmente, era a vida do rebanho. E aí a frase muito mal interpretada, que é, nada me faltará, e acho que muitos de nós já até escutou isso, de virada de cativeiro, de que o Senhor é teu pastor, nada te faltará, e só bênçãos, e alegria, e glória. É muito mal compreendido isso, porque aqui não está falando de uma prosperidade irrestrita, de ausência, de carência de materiais. O verbo aqui está indicando, meus irmãos, não experimentar falta no sentido de uma necessidade essencial. Não significa que o cristão ele nunca, jamais enfrentará escassez, jamais enfrentará sofrimento, privação, provações, mas que nada lhe faltará do que for necessário para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Que é o cuidado, que é a salvação. O foco, então, não é, meus irmãos, essa abundância ilimitada que muitos por aí pregam, mas nessa suficiência providencial do Senhor. A ovelha, ela pode atravessar terrenos áridos, como nós sabemos ali, por exemplo, na Palestina, em terrenos que são desertos, mas sob o cuidado do pastor. O pastor irá atravessar esse terreno junto com elas. É isso que está querendo dizer. Que não, o pastor não vai deixar, por mais que atravesse por isso, o pastor não deixará faltar nada para aquilo que seja suficiente para manter elas vivas no seu cuidado, para atravessar esse
esse vale, esse terreno. E aí ele diz, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O verbo aqui, faz repousar, indica uma ação deliberada. Uma ação que o outro faz pelo outro, algo que ele quer mesmo fazer pelo outro. Então, as ovelhas, elas não se deitam facilmente. Se os irmãos quiserem, para os irmãos terem ideia. Elas só vão repousar, de fato, em algum terreno, quando elas se sentirem alimentadas, quando elas se sentirem seguras, protegidas de qualquer ameaça. Então, a imagem não é só de uma provisão alimentar, mas de um descanso na segurança. Nesse sentido aqui, desse versículo. Pastos verdejantes, meus irmãos, ali no clima da Palestina, era muito difícil de ter. É um clima semiárido ali. Então, o cuidado do pastor envolvia em conhecer esse terreno, em conduzir as ovelhas, o rebanho, exatamente onde havia o sustento necessário para elas. E aí vai dizer no versículo seguinte, né, mais adiante, ele leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas, enfim. A expressão aqui de águas tranquilas ou águas de descanso não são, obviamente, né, tá bem claro, águas turbulentas. Porque nem isso a ovelha consegue tomar água se tiver um pouco de correnteza ali, um pouco de fluxo de água ali. Ela precisa tomar água em um lugar onde são literalmente águas tranquilas. Então, o pastor, ele, além dele fornecer essa água, ele precisa fornecer uma água de forma acessível para ela. Que seja seguro para ela. Então, ou seja, tudo isso aqui é uma cena adaptada para a necessidade da ovelha. E aí vai falar aqui, refrigera-me a alma. Esse verbo aqui de refrigera-me, ele traz um sentido de restaurar, de trazer de volta, de renovar, no sentido de reconduzir algo. A alma aqui, meus irmãos, não é só uma dimensão ali espiritual, abstrata, de alma, mas no sentido da vida como um todo. Então, ou seja, o cuidado pastoral ele envolve essa restauração quando existe o desânimo, quando existe o desgaste da ovelha, que ela é muito frágil, ela se desgasta rapidamente. E o pastor, ele não abandona a ovelha, muito pelo contrário, ele precisa restaurar ela. E aí vai dizer, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas aqui, meus irmãos, são essas trilhas seguras. Esses caminhos seguros que vai até o destino correto. A justiça não é somente aquela justiça que nós vimos no sermão anterior do Salmo 22, aquela justiça forense imputada, né, a nós, mas são caminhos retos, alinhados com a vontade de Deus. E o motivo declarado aqui é por amor do seu nome. Ou seja, não tem nenhum mérito na ovelha. O pastor faz isso por amor ao seu próprio nome. Então, a base do cuidado, meus irmãos, não é no mérito da ovelha, mas nessa fidelidade do pastor ao seu próprio caráter. O nome aqui, né, por amor do seu nome, representa, meus irmãos, essa reputação, essa honra, essa fidelidade pactual de Deus. Ele guia corretamente pelos caminhos da sua justiça porque ele está comprometido consigo mesmo. E não por alguma coisa que a ovelha fez.
pela constância da ovelha. E aí vai dizer, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se os irmãos olharem aqui esse versículo, ele não nega a existência do vale. Existe o vale. Ainda que eu passar pelo vale. A vida do justo, meus irmãos, inclui essas travessias de vales e sombras que a gente passa, que são próprias da vida. Então, a expressão aqui, como todo, ela descreve um vale profundo, de um perigo, de uma escuridão, algo perigoso, onde predadores estão ali à espreita, escondidos. Então, não se trata necessariamente de uma morte iminente, mas dessas experiências que trazem uma ameaça real à vida da ovelha, ou da pessoa, enfim. E aí notem, meus irmãos, que a mudança do pronome aqui é bastante significativa, não é por acaso. Porque até aqui, Davi estava falando sobre Deus. Mas só que agora ele fala com Deus, porque tu estás comigo. Esse é o centro do versículo. A segurança não está na geografia, mas sim na companhia daquele que cuida das ovelhas. E aí ele vai dizendo mais adiante ali, né, em continuação, o teu bordão, ou vara, né, em algumas traduções, e o teu cajado me consolam. Tanto bordão ou enfim, quanto vara são instrumentos de proteção, de defesa contra predadores, disciplina do rebanho. O cajado ali que tem aquela curva que do pastor é para guiar, é para conduzir, é para reconduzir, na verdade, né? Então, tudo isso são figuras que mostram, que simbolizam proteção, que simbolizam direção. O consolo não está só no conforto, mas na autoridade protetiva do pastor, protetora do pastor. Aqui, meus irmãos, quando a gente lê o Senhor é o meu pastor, à luz da revelação aqui das Escrituras, a gente compreende que essa declaração ela encontrou esse cumprimento em Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso bom pastor. Assim como está lá em João, capítulo 10. Então, a imagem aqui de pastor do Salmo não é apenas uma imagem poética, mas uma representação, uma preparação para a revelação do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que dá a sua vida às ovelhas, que nós vimos em Salmo 22. É o pastor, bom pastor que cuida das suas ovelhas. Que é agora esse Salmo 23. Então, o cuidado aqui descrito do Salmo, meus irmãos, ele ganha rosto, ele ganha voz, ele ganha mãos na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Dizer hoje, meus irmãos, que o Senhor é meu pastor, significa reconhecer que o governo de Jesus Cristo nas nossas vidas, pessoal, contínuo, ele não é só o Salvador e remidor dos nossos pecados do passado, como talvez alguns podem entender isso. Mas ele é o pastor do presente, aquele que cuida de nós, que nos santifica diariamente, que nos cuida diariamente, esse cuidado pastoral. Mesmo diante de tantas dificuldades, Ele nos conduz, meus irmãos, é Ele que nos sustenta, que nos preserva em cada etapa da jornada. Por mais difícil que seja.
Aqui nada me faltará, meus irmãos. Em Cristo não significa, como eu falei, ausência de lutas, de problemas, de desafios, de medos, de ansiedade, mas uma suficiência espiritual. Nele encontramos a reconciliação com Deus, perdão com Deus, comunhão com Deus, um acesso permanente com Deus, uma justiça imputada a que não era nossa. Uma comunhão infindável com Deus. O mundo, meus irmãos, mede a falta por bens materiais. Mas o Salmo mede a falta pela ausência de Deus. O que adianta, né? Isso daí já ouvimos também isso daí várias vezes. O que adianta você ter tudo, você financeiramente, carro, você ter viagens, ter uma condição financeira boa, em morar em um bom lugar, em se vestir bem, não que isso já seja ruim, em comer bem. E você, na sua cabeça, acha que tem tudo, mas se não tem Deus, não tem nada. Falta tudo, na verdade. Quem tem Cristo não carece de nada que seja essencial para a salvação e para a perseverança, para a preservação. Ele pode permitir, meus irmãos, escassez, mas jamais permitirá que falte a graça suficiente em nossas vidas, em Cristo Jesus. Por mais que nem o Mateus falou, o calo está apertado, a água está batendo aqui, está muito difícil a situação, mas Ele não deixará que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua cabeça. Passará por esse momento junto a Ele. A suficiência, meus irmãos, não está nas circunstâncias, mas nessa união com o pastor. Aqui, quando o texto afirma que ele nos faz repousar, né, em pastos verdejantes, é Cristo que oferece esse descanso. O que ele falou lá em Mateus? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É nele que encontramos descanso. Esse repouso aqui não é só um repouso emocional, físico, dessas coisas da vida, mas é muito mais do que isso. É um descanso da culpa do pecado. Da tentativa de auto-justificar. De tentar, por mais que eu já sei, eu estou careca de saber que a salvação não é por obras, mas só que, na prática, no fundo, às vezes quer fazer por obras. Ele nos alimenta com a sua palavra, que é esse pasto verde, que nos alimenta a nossa alma. O crente que se nutre de Cristo, ele encontra estabilidade interior, mesmo em ambientes áridos, em situações difíceis. Refrigera-me a alma. Que nem o salmista fala aqui, Davi fala, né? Também encontra isso, mais uma vez, nessa obra reconciliadora de Cristo. É Ele que nos restaura quando nós estamos caídos, quando nós estamos desviados, quando nós estamos feridos com o nosso próprio pecado. Que a gente não luta para vencer esse pecado, não no sentido da força do braço, mas de buscar a santificação com a ajuda de Deus. E uma vida desleixada em relação à santificação. O seu pastoreio inclui disciplina, uma disciplina amorosa, uma correção, recondução. O consolo aqui do Evangelho não ignora essas quedas que nós temos em relação ao pecado, mas sempre nos chama ao arrependimento e ir com fé em direção a Cristo.
Cristo nos conduz, meus irmãos, para esses caminhos retos por causa da fidelidade do seu próprio caráter divino, de quem Ele é. Então, a nossa perseverança, meus irmãos, está fundamentada na honra do nome dEle. Ele não abandona aqueles por quem Ele morreu, derramou sangue, sofreu, bebeu, tomou toda a ira de Deus. Não foi pouco, não. O que Ele sofreu não foi pouco. Então Ele não vai perder aquela ovelha que está se desviando. A segurança do crente não repousa na constância da ovelha, de todo domingo estou aqui, faço culto doméstico, leio, isso e aquilo, e estou firme. Não é nessa constância. Porque hoje talvez você pode estar bem, mas só que amanhã você pode estar mal. Mas na fidelidade do pastor, que independente da situação, ele está sempre ali do seu lado. Igual o pai agora está com o filho, igual o Oliver está no colo do Wellington. Independente se o Oliver está mais agitado ou se o Oliver está mais quietinho, o Wellington vai estar ali com ele. É a mesma coisa a Deus. Quando atravessamos, meus irmãos, vale de sombra da morte, a presença de Cristo ela se torna ainda mais preciosa. É dele que precisamos mais do que tudo. Porque, como eu falei no versículo, não tem a ausência do vale. O vale existe, a situação existe, está ali. Ele não prometeu a retirada de vales. Mas a companhia nele, naquele momento, naquela situação. A sua encarnação prova que ele entrou nos nossos vales. Ele experimentou as nossas limitações, fome, sede, sono, frio, dor, sangue, né, de sangrar, enfim, cansaço. A sua morte e ressurreição garantem que nem mesmo a morte final significa derrota. Pensemos nisso. Aplicar, meus irmãos, esse trecho a uma vida cristã é reconhecer que viver pela fé é viver sobre esse pastoreio de Cristo Jesus. Nós não somos autônomos, nós somos conduzidos. Nós não somos autossuficientes, nós somos sustentados. Nós não somos abandonados, nós somos acompanhados pelo pastor. Então, a certeza de que Cristo é esse pastor, meus irmãos, redefine a nossa forma de enfrentar a ansiedade. De enfrentar essas dificuldades, essas coisas que acontecem na vida. Viver à luz desse salmo é aprender a descansar na soberania de Deus, na soberania do pastor, na providência do pastor. É se submeter à sua direção, por mais que talvez não entendamos, é confiar que cada passo, que inclusive cada vale que nós passamos, nós estamos sobre o cuidado desse pastor fiel. E aí, o ponto 2 é o cuidado pastoral que honra. Os versículos 5 a 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor que era pastor aqui, que nós vimos no primeiro ponto, no primeiro bloco, agora é esse anfitrião que recebe o hóspede na sua casa. Então, como eu falei, a transição aqui não quebra a unidade, mas vai falar praticamente a mesma coisa, ele aprofunda, na verdade.
a questão. O cuidado que sustenta ali no caminho, agora ele se torna esse cuidado que honra em relação à oposição de adversários. Que a gente vê esse cenário aqui que nós lemos. Então, preparar uma mesa no contexto do Antigo Oriente, ou até mesmo no nosso contexto, é essa hospitalidade de receber a pessoa de maneira solene, de você entrar na minha intimidade e ceiar comigo, comer ali na minha mesa. Então, o hóspede, naquele cenário, naquele contexto, ele estava sob o cuidado do anfitrião. Ele tinha a segurança de estar na casa do anfitrião. Então, a imagem não é só de uma provisão de preparar a mesa para a pessoa comer, mas de segurança. E agora ele está em segurança. O detalhe aqui, meus irmãos, vejam, na presença dos meus adversários. De novo, aqui não está falando, não diz que os inimigos foram removidos, mas que a honra acontece diante deles. A exaltação do justo ocorre mesmo no cenário onde havia a ameaça, que ele descreve aqui. Então o Senhor não só protege do mal, mas como também ele expõe essa fidelidade do seu cuidado à vista dos adversários de forma pública. E aí, historicamente, Davi, meus irmãos, a gente sabe que ele passou por isso, de perseguição de inimigos, quando ele estava sendo perseguido por Saul, muitas das vezes, traído por pessoas próximas, pelos próprios familiares, cercados de conflitos. E Davi, ele viu sendo preservado por Deus, sendo elevado, honrado por Deus. Mas só que o Salmo, ele não depende desse episódio específico, porque a linguagem aqui, se os irmãos notarem, é bastante intencional e ampla, para poder abranger a toda a situação em que o justo é cercado de oposição. E aí ele vai falar, unges-me a cabeça com óleo. Nesses contextos ali festivos, quando o anfitrião recebia a pessoa, ele também ungia a pessoa com óleo, né, o convidado, como um sinal de acolhimento, como um sinal de comunhão, como um sinal de segurança. Então, e também esse versículo aqui abrange aquela dimensão da unção de rei. Como nós sabemos, Davi, na história, foi ungido como rei. O óleo aqui simboliza, meus irmãos, essa abundância, esse refrigério, essa consagração, na verdade. Então, não é um cuidado mínimo, mas era algo que estava sendo expressado de maneira muito generosa. A pessoa que estava fazendo aquilo estava sendo muito generoso com o outro, mostrando que ele estava sendo muito hospitaleiro com a pessoa. Em contraste com essa humilhação causada pelos adversários, a unção, ela aponta para essa exaltação diante deles, concebida por Deus. E aí ele vai dizer, meu cálice transborda. Ali, de novo, no contexto antigo, o anfitrião sempre mantinha o cálice da pessoa, do hóspede ali, do convidado, sempre cheio, para mostrar que eu ainda quero você aqui. Quero que você continue aqui. Mostrando que a hospitalidade, ela ultrapassava o necessário. E aí essa linguagem aqui expressa, meus irmãos, a superabundância da graça divina, que a gente depois vai ver na aplicação. Não promete uma vida sem conflitos, mas revela que a bondade de Deus ultrapassa qualquer hospitalidade humana, hostilidade humana.
E aí ele vai dizer aqui que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra traduzida aqui para seguirão, que nós lemos aqui, seguirão, que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ela carrega uma ideia de perseguir. Então, em outros contextos, essa palavra era usada para que inimigos que perseguiam, que seguiam um alvo, uma pessoa. O contraste aqui ele é intencional porque não são só os inimigos que perseguem esse salmista, porque ele fala, prepara essa mesa perante os meus adversários, mas ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor perseguirão ele, acompanharão ele de maneira persistente. É isso que ele está querendo dizer. A bondade aponta para a benevolência de Deus. A misericórdia aponta para essa fidelidade pactual ligado, né? Essa fidelidade pactual de Deus. Que expressa esse amor leal, esse amor constante, essa misericórdia de Deus, o comprometimento de Deus. O fundamento dessa segurança, então, mais uma vez, não é o desempenho humano, mas na aliança estabelecida pelo próprio Deus. E aí ele conclui: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele termina com uma perspectiva de eternidade no Salmo. A casa do Senhor, no contexto davídico, é o tabernáculo ali que ele estava tendo a ideia. Mas só que, contudo, a expressão, ela ultrapassa essa estrutura física, porque fala de uma comunhão contínua com o Senhor. O cuidado pastoral que sustentou no caminho que nós vimos, agora termina nessa comunhão infindável com o Senhor. Então notem, meus irmãos, aquela expressão ali, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Jesus, ele nos sustenta como pastor, mas também aquele que nos recebe como esse anfitrião. Para aqueles que pertencem a ele, que nos chama a estar com ele, que prepara esse banquete. Esse banquete aqui, que é só uma amostra do que vai ser na eternidade com o Senhor. Então a imagem da mesa aponta para essa comunhão reconciliadora de Jesus Cristo. Em Cristo nós somos recebidos nessa mesa da graça. A mesa preparada na presença dos adversários, ela ganha profundidade quando nós consideramos que o maior adversário do homem é o pecado. É ele mesmo. Seguido pela acusação da lei, que o salário da morte, que o salário do pecado é a morte. Em Cristo, Deus ele não só remove a nossa culpa, mas como ele nos declara justos publicamente. A justificação aqui, meus irmãos, é uma vindicação diante de todos os acusadores. Aquilo que antes nos condenava, agora não tem mais poder para nos condenar. A honra não vem do mérito próprio, mas dessa justiça imputada de Cristo. A cruz que parecia uma derrota diante dos inimigos, não é uma derrota, tornou-se um cenário de maior vitória e de maior exaltação da história. Quando o texto afirma que o Senhor unge a cabeça com óleo, nós vemos refletida essa realidade da união com o ungido de Deus. O Messias, Jesus Cristo, o consagrado. Unidos a Ele, participamos, meus irmãos, da sua dignidade. Que eu falei, o óleo aqui ele simbolizava essa consagração. Em Cristo, a gente não é só perdoado, mas agora nós somos adotados, consagrados como filhos.
A gente não é mais tolerado na casa, agora nós somos recebidos com honra. O Pai não nos olha como intrusos, mas nos olha como herdeiros em seu Filho. O cálice transborda. Ou seja, encontra eco naquela superabundância da graça revelada no Evangelho. Assim como Paulo falou, né? A salvação, meus irmãos, ela não é mínima, nem tão pouco limitada ao estritamente necessário, mas Jesus Cristo nos dá vida em abundância. A graça, ela é excedente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nos dar Jesus Cristo. Em Cristo recebemos mais do que reversão, meus irmãos, da culpa, nós recebemos uma vida abundante. Mais uma vez somos adotados na sua família, como filhos agora. Aquele cálice que nós sabemos que representava a ira de Deus, né, foi bebida por ele até a última gota. Para que o nosso cálice agora fosse transbordado pela sua graça. Que é esse favor imerecido. A promessa de habitar na casa do Senhor, para todos sempre, aponta diretamente para essa comunhão eterna, que agora nós temos com Cristo Jesus. Então, a sua obra não termina na preservação temporal, nessa vida agora, mas culmina nessa comunhão eterna com Ele. Que nós estaremos com Ele um dia, na sua glória. Essa comunhão já começa aqui, né? Tem aquele já e o não. Já e o ainda não. E será plenamente consumada quando estivermos com Ele em glória nos céus. Então, meus irmãos, o cuidado pastoral que honra significa que o crente, ele vive sob essa certeza de que a sua história não termina aqui, mas termina nessa comunhão infindável com Deus. Mesmo a gente cercado, porque é complicado, quando a morte vem, bate aquele friozinho na barriga de dizer, pô, e agora? Será que realmente tudo isso existe? Porque é muito fácil a gente falar agora, aqui. Mas só quem talvez passou pelo vale da sombra da morte mesmo, tem a certeza para dizer. Então, mesmo cercado por adversidades, ele participa de uma mesa preparada pelo próprio Deus. Mesmo enfrentando oposição, ele carrega a unção do Espírito Santo, que agora está em nós, que habita em nós. Mesmo vivendo em um mundo marcado por essa escassez espiritual, pelo pecado, ele ainda possui um cálice da graça de Deus. Que dia após dia, Jesus Cristo nos consola, nos santifica, nos guia, nos conduz, e cada vez mais Ele vai nos cuidando e derramando cada vez mais a sua graça em nós. A honra que importa não é a aprovação de homens, de ser bem visto, de ter status, mas é o acolhimento desse anfitrião, Jesus Cristo, para essa comunhão eterna. Isso que é o que importa. É isso que devemos sempre ter em vista. E aí, indo para considerações finais, meus irmãos, fazendo todo um catado aqui, o Salmo 23, então, a gente viu que ele inicia falando ali sobre aquela imagem do campo, do cuidado de Deus, que vai conduzindo para aquela comunhão, que ele muda de ambiente, entra para um ambiente de casa, de anfitrião, para uma comunhão eterna.
Então, tudo isso daqui, a estrutura do Salmo, ela não é acidental, ela não é improvisada no texto, não tem nada improvisado no texto. Nada escapa do cuidado, da provisão, do governo fiel de Jesus Cristo. À luz de Jesus Cristo, nós percebemos que esse salmo aqui, ele não é só uma poesia devocional, mas é uma realidade redentiva. É Ele que conduz como pastor, é Ele que nos defende como rei, é Ele que nos acolhe como esse anfitrião que nós vimos aqui, que a própria Bíblia do Joel Bick usa, né? Ele que supre no deserto, que permanece ao nosso lado no vale, que prepara a mesa diante da oposição. Ou seja, a jornada inteira está sob essa direção divina. Do começo ao fim é Jesus Cristo. Então, na vida do crente, ela não é definida por esses vales que a gente atravessa, nem pelos adversários que a gente enfrenta, mas pela fidelidade daquele que nos conduz e daquele que nos recebe de braços abertos, mesmo quando feridos pelo próprio pecado. Mesmo quando a gente quer ganhar autossuficiência e querer traçar caminhos longe dele. Ele vem e puxa para pertinho dele. E nos recebe. Nos disciplina e continua nos conduzindo. Na porção que ele deu para cada um. O cuidado do Senhor começa na condução diária. E vai terminar nessa chegada, que nem o apóstolo fala inúmeras vezes, no sentido de uma corrida e chegar até o final. Aqui não no sentido da congregação, de se for firme e fiel até o fim, ou você é longe disso. Mas no sentido de que ele nos conduz até a chegada final de honra, de glória, nos céus com ele para todos sempre. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez esta manhã, meus irmãos.